Bora preparar esse PC aí para trabalhar como front-end? E aí, Dev, beleza? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Breno e você está no canal Breno Cooper. Aqui a gente fala sobre front-end e programação toda semana. Então já se inscreve aqui, deixa o like, ativa o sininho. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Esse vídeo está sendo feito com muito carinho porque ele é especialmente feito para você que está começando na área de programação, como front-end, como uma programadora, como um programador. E aqui a gente vai deixar o seu computador completamente pronto para que você possa acompanhar comigo todos os vídeos técnicos que vierem aqui no canal. Então sempre que você for ver um vídeo com mão na massa aqui comigo, antes você terá que obrigatoriamente ter visto esse vídeo, porque é aqui que a gente vai deixar o que a gente chama de ambiente de desenvolvimento pronto aí no seu computador. Então todas as ferramentas necessárias para que a gente possa pôr a mão na massa serão instaladas através desse vídeo, então presta bem atenção. Ele vai ser dividido em duas partes, uma mais teórica e a outra prática, onde a gente vai literalmente colocar esses programas na sua máquina. E a partir disso, aí sim você vai ter um computador completamente estruturado para que a gente possa finalmente codar muito. Fechou? Isso que nós vamos fazer agora é preparar o ambiente de desenvolvimento. E você deve estar se perguntando, mas o que é isso? Preparar um ambiente de desenvolvimento é deixar o seu computador completamente pronto para que você possa desenvolver aquilo que você deseja. Então, por exemplo, uma pessoa que quer desenvolver um aplicativo para iOS, ela precisa de um computador da Apple, tem que ser um computador da Apple, e ela precisa de um programa chamado Xcode. Se a pessoa quer criar um aplicativo para Android, ela pode usar um Windows tranquilamente e também usar um computador da Apple, mas ela vai precisar instalar um programa chamado Android Studio. Se a pessoa quer desenvolver, por exemplo, uma aplicação que vai rodar no navegador, aí ela pode instalar somente um editor de código, por exemplo, e ela já conseguiria ali começar a estruturar o seu programa que vai rodar no navegador. Então você percebe que cada necessidade vai exigir ali alguns programas específicos, e quando a gente instala esses programas específicos, deixam eles preparadinhos na máquina, isso a gente chama de deixar o ambiente de desenvolvimento pronto. E eu quero te trazer aqui para uma analogia bem simples para que esse conceito fique completamente consolidado aí para você. Quando a gente vai levar o nosso carro num mecânico, a gente não vai levar somente para o mecânico, a gente precisa levar ele numa oficina, concorda? Até daria pra gente levar no mecânico, mas o mecânico sem a sua oficina, ele fica extremamente limitado. Imagina lá, ele tendo que levantar o carro sem os equipamentos dele. Ele não vai conseguir fazer quase nada, essa é a realidade. Ele até consegue fazer algumas manutenções, mas até essas coisas que ele consegue vai ser um pouco mais devagar porque ele não tem as ferramentas adequadas. E muitas coisas ele nem vai conseguir fazer. Quando a gente fala de programação, é a mesma coisa. Um programador, se ele não tiver ali os programas adequados para desenvolver aquilo que ele quer, às vezes ele até consegue, mas vai ser muito mais lento do que se ele tivesse instalado os programas ideais. E tem coisas que ele de fato não vai conseguir criar. Então, da mesma forma que o mecânico tem todos os seus aparatos, o desenvolvedor também precisa ter todos os seus programas instalados na sua máquina para que ele possa fluir aí no mundo de tecnologia. E aí você deve estar se perguntando, mas Brenão, não é tudo a mesma coisa? Tudo código? Por que eu tenho que instalar essas coisas? Olha, vamos lá, não é tudo a mesma coisa, a gente vai explicar isso por parte. Quando a gente pensa em programação, é um mar de possibilidades. Você pode, por exemplo, criar um programa que vai rodar embarcado num foguete. Da mesma forma, você pode criar, por exemplo, um aplicativo iOS, ou um aplicativo para Android, ou um sistema que vai rodar no navegador. Você pode criar o back-end que vai rodar atrás desse sistema, fornecendo os dados, tratando segurança, tratando dados, fazendo a parte de gestão de usuários. Então, você pode trabalhar de diversas maneiras. Um outro exemplo seria, sabe o micro-ondas que tem na sua casa? Quando você aperta aqueles botões, tem um sisteminha rodando ali, não tem? E se você trabalhasse programando esse tipo de dispositivos eletrodomésticos? Já é um outro tipo de situação. E para cada uma dessas situações, a gente tem algumas tecnologias que atendem elas e alguns programas para trabalhar com essas tecnologias. Mas assim, um ponto importante para falar é que não precisa se preocupar, sabe? Não é uma tecnologia específica para cada ocasião. Por exemplo, eu estou sendo gravado através de uma câmera da Canon. A Canon, provavelmente, ela não precisou criar uma linguagem de programação específica dela, da empresa dela, e um programa para que pudesse ser trabalhado aí o sistema que é embarcado dentro da câmera. Ela pegou alguma solução que já existe no mercado e utilizou dentro da sua empresa para criar os seus sistemas que rodam dentro das suas câmeras. Então a gente tem algumas ferramentas no mercado que elas já atendem diversas necessidades. Quando você aprender uma linguagem X, vou dar o exemplo, JavaScript, você consegue trabalhar com sistemas para web, com back-end, com aplicativos para iOS, com aplicativos para Android. Então a gente consegue fazer um reaproveitamento
de uma tecnologia para atender várias demandas. Não é um para um, mas também não é uma tecnologia para desenvolver qualquer coisa. Então a gente tem que sempre analisar o que a gente está se propondo a fazer. Se eu vou desenvolver um aplicativo para iOS, como tem que ser esse aplicativo? Ele tem que ser um aplicativo nativo, muito performático? Eu tenho que analisar quais são as situações daquele aplicativo para eu ver quais serão os prós e os contras de escolher entre uma tecnologia e outra. Por isso que existem os famosos ambientes de desenvolvimento. A gente tem que deixar o nosso computador prontinho para atender a necessidade do que a gente vai fazer. E aí, quando a gente fala de desenvolvimento front-end, tem 3 ferramentas que são muito usadas na programação no dia a dia. E eu estou falando do editor de código, do versionador do código e do Node.js. Essas 3 ferramentas te possibilitam criar um mar de possibilidades. Claro que no meio do caminho você vai precisar de outras ferramentas, mas com essas 3 você já consegue iniciar e criar uma solução bem complexa e bem legal. E são essas ferramentas que a gente vai instalar no seu computador para que você possa acompanhar os vídeos técnicos aqui no meu canal. Fechado? Eu vou explicar para você cada uma delas, então calma, fica tranquilo e continue até o final, porque você vai sair daqui entendendo tudo certinho. Então eu falei, né? Editor de código, versionador de código e Node.js. Vamos começar pelo editor de código. Uma das coisas que um programador ou programadora mais faz durante o seu dia é criar códigos. Ele passa boa parte do seu dia a fazer isso. E por isso ele merece, né, uma boa ferramenta para trabalhar. E aí a gente está falando do editor de código. O editor de código é uma ferramenta onde o programador consegue digitar os seus códigos. E para facilitar ainda mais o entendimento sobre editores de código, eu quero que você pare por um segundo e comece a refletir qual ferramenta você usa quando você quer criar um texto bem editado, bem elaborado. Sim, normalmente você usa o quê? O Microsoft Word. E eu não sei se você sabe, mas tem outras ferramentas também que você pode trabalhar texto, não existe só o Word da Microsoft. Existe, por exemplo, o Docs do Google. Existe uma ferramenta chamada Writer, de um pacote chamado LibreOffice. Geralmente esse pacote LibreOffice é mais utilizado por pessoas que trabalham com Linux. Então existem outras ferramentas além do Word por aí no mercado para você deixar o texto na régua bem formatadinho do jeito que você gosta, quando você vai entregar aquele trabalho na faculdade, na escola ou no seu próprio emprego. E quando a gente está falando de editores de código, também existem algumas opções. Editores de código, novamente, são lugares onde a gente coloca os códigos, né? Onde a gente digita os códigos. São ferramentas que nos auxiliam no dia a dia como programadores. E existe lá o Visual Studio Code, o Sublime, o Atom. De longe, essas 3 ferramentas são as mais utilizadas, acho que nem compensa falar de outras aqui, mas você pode ver que a gente tem opções de editores de código no mercado, da mesma forma que a gente tem opções de editores de texto no mercado. Todo programador front-end, quando vai escolher um editor de código, normalmente escolhe uma dessas 3 opções. Eu, particularmente, uso muito o Visual Studio Code e é a ferramenta que eu vou incentivar você a usar, porque é uma ferramenta muito boa. E agora eu quero falar para você o que são versionadores de códigos. Versionadores de código são ferramentas extremamente úteis e utilizadas diariamente por todo desenvolvedor. Como é que funciona? Imagina um cenário onde você tem uma desenvolvedora aqui e um desenvolvedor aqui. A desenvolvedora está trabalhando em cima de um código e o desenvolvedor precisa trabalhar em cima desse mesmo código. Imagina que como é que eles vão gerenciar ali que a desenvolvedora desse lado não vai sobrescrever um código do desenvolvedor que está trabalhando desse lado. Então a pessoa aqui está trabalhando um código, essa pessoa aqui precisa trabalhar em cima do mesmo código, como é que a gente garante que um não vai sobrescrever o texto do outro? E pior, como é que eles vão fazer para juntar esses 2 códigos? Eles vão parar ali durante algum momento, na hora do café, e falar, depois você passa seu código aí que eu vou juntar com o meu para a gente entregar dessa forma. Não funciona assim. A gente entrega para essa ferramenta que a gente chama de versionador de código, e essa ferramenta vai se encarregar de pegar o código da desenvolvedora, do desenvolvedor, analisar ele e falar para um deles, né, para quem entregou por último. Opa, o seu código tem algumas alterações que está dando conflito com o código da outra pessoa. Dá uma olhadinha aí antes de tentar subir de novo. E aí aquela pessoa tem a oportunidade de fazer as alterações, mandar novamente para aquele versionador, e aí o versionador vai olhar e falar, opa, deu certo, agora está tudo certinho, posso receber esse código. E aí o versionador vai e recebe esse código, sem que o desenvolvedor precise ficar analisando linha por linha. Olha que interessante. E um versionador faz muito além disso, isso é só uma das ferramentas, uma das features, né, que a gente chama, uma das características do versionador de código. Ele pode fazer muito além disso. E outra coisa, imagina que entra um terceiro desenvolvedor nesse mesmo código, o que ele faria? Ele chegaria para a desenvolvedora ou para o desenvolvedor e falaria assim, passa o seu código aí. Qual que é a possibilidade dele pegar um código desatualizado ou um código que está muito atualizado, né, está atualizado, está na frente de outros desenvolvedores?
seria enorme. O versionador de código, ele se encarrega, né? Ele não, depende um pouco também, né, do desenvolvedor ter trabalhado da forma correta com o versionador, mas esse versionador ele consegue entregar o código atualizado, o código todo certinho ali para pessoas novas. Essa pessoa vai lá, pede para o versionador uma nova cópia daquele código e aquele versionador entrega uma cópia para esse novo desenvolvedor. Então essa é só uma das dezenas de características legais que um versionador de código pode fazer pela gente. E agora eu quero falar para você o que é o Node.js. Node.js é uma ferramenta que veio para tirar o JavaScript dos navegadores. Até 2009, JavaScript só rodava em navegadores. Até que veio um carinha maluco, um pesquisador chamado Ryan Dahl, que criou ali uma forma de você rodar JavaScript fora dos navegadores. Então o JavaScript, a partir de então, pôde trabalhar com outras coisas além de criar dinâmica dentro da web, fazer com que a internet, a página web, seja mais dinâmica. Por o JavaScript ser uma linguagem muito performática, com essa ferramenta que foi criada pelo Ryan Dahl, o JavaScript passou a ser funcional nos servidores também, onde a gente trabalha com dados, onde a gente faz parte de segurança, gestão de usuários e muitas outras coisas. Onde fica o nosso back-end. É possível trabalhar com JavaScript no back-end hoje em dia. E dá para fazer muitas outras coisas. E é um dos motivos pelo qual a gente vai instalar o Node.js na sua máquina. Uma dessas coisas é trabalhar com interface de linha de comando. Porque com essa interface, com o que a gente chama de CLI, a gente vai poder criar algumas coisas que não cabe falar bem agora, né? Quando a gente for fazer necessariamente essas coisas, eu posso falar um pouco mais no detalhe, mas essa ferramenta ela vai ser útil quando a gente for criar algumas coisas como front-end. Agora que você já sabe o que é o ambiente de desenvolvimento, a gente vai parar por aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Vai ter uma parte 2, onde a gente vai colocar a mão na massa para instalar esses programas no seu computador. Mas antes de sair, eu peço que você dá uma olhadinha aqui, vê se você está inscrito. Se não tiver, se inscreve, porque você vai aprender muito aqui com a gente. E eu peço que você deixe o seu like aqui nesse vídeo, porque esse vídeo está sendo feito com muito carinho mesmo. E eu te espero no próximo vídeo.